Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje, vamos falar de Luiz Melodia, de Herbert de Souza, o Betinho, de Baden-Powell e também de teatro e literatura. Os nossos convidados de hoje são Marília Guimarães, que é escritora. Ela está lançando Habitando o Tempo na Clandestinidade, falando do sequestro e do exílio e sobre sua história de militância política. Além dela, Bruno Mota, que é humorista. Ele está em cartaz com a comédia da Broadway, 1 milhão de anos em 1 hora, no Rio de Janeiro. Marcel Powell é violinista. Ele faz show no Instituto Moreira Salles, domingo, comemorando os 80 anos de Baden-Powell. Daniel de Souza é presidente do Conselho de Ação da Cidadania e filho de Herbert de Souza, o Betinho. No dia 9 de agosto, o Brasil relembra os 20 anos da morte do sociólogo que colocou a fome na pauta nacional. Silvério Pontes é trompetista. Ele era amigo de Luiz Melodia, que morreu hoje, e ele vai conversar com a gente exatamente sobre o legado do cantor e compositor de Pérola Negra. Comigo hoje, o produtor de web, Bruno Barros. Olá, Bruno. Olá, Cate. Muito boa tarde. Vamos explicar para o pessoal como é que eles fazem para falar hoje com Sem Censura. Exatamente. Nessa tarde triste, né, de sexta-feira, é a perda do nosso Luiz Melodia. A gente que é fã sofre bastante. Eu imagino que o senhor e a senhora que está em casa também esteja sofrendo. Mas a gente tem que fazer essa homenagem a ele e eu conto com a sua participação. Para participar, manda sua mensagem através das nossas redes sociais. Usa a hashtag Sem Censura. Sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para eles. É bem fácil. Cátia. Gente, o cantor e compositor Luiz Melodia estava internado desde março. Ele tinha mieloma múltiplo, um câncer de medula. O cantor da periferia do Rio, como ele se definia, deixa uma obra marcada por sucessos na MPB. E nós vamos rever agora a participação de Luiz Melodia no Sem Censura em 14 de maio de 2015, cantando Pérola Negra. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranja algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva no quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se intere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Silvério Amamos ele, né? Pontes, pois é, amamos, né? E uma música tão linda que foi lançada com a Gal Costa em 72, né? E que praticamente projetou Luiz Melodia. Silvério, eu vi que você ficou emocionado, né? Vendo, não tem como segurar essa emoção hoje, né? Você foi um dos grandes amigos dele. Eu acho que vocês me pegaram assim num momento assim bem, não sei se eu seria a pessoa para falar, mas estou muito emocionado porque o Melodia, além de ser o grande artista que ele era, o grande cantor, compositor, imbatível, a gente era amigo, né? Então é um sofrimento muito grande poder, mas é também com muita alegria poder saber que a obra dele vai estar aqui, a gente vai estar ouvindo Melodia a vida toda, porque ele era um craque. A assinatura dele era perfeita.
Você é um dos grandes trompetistas que a gente tem no Brasil e trabalhou muito tempo com ele. Quais as melhores lembranças que você tem desse período de trabalho também? As melhores lembranças é que o Melodia, ele tinha um carinho muito grande com os músicos, respeitava os músicos, sabe? Eu tive o privilégio de conhecer ele em 85. Eu fiz a primeira turnê, a primeira vez que eu toquei com um artista, eu tive a honra de tocar com ele. Eu fiz uma viagem para o exterior, fazendo uns shows na Bélgica, na França. Eu me lembro que eu era o mascote da turma, então eles ficavam me zoando dentro do avião, porque eu nunca tinha andado de avião e nunca tinha tocado com um grande artista. Então, eu me lembro do carinho dele comigo dentro do avião e são boas lembranças, né? Assim, Melodia era muito especial. E vale a gente ressaltar também que o Melodia nasceu aqui no Rio de Janeiro, no Morro de São Carlos, por isso ele era, assim, enfim, aquele que cultivava, né, um grande amor pela escola de samba Estácio de Sá e também era vascaíno. É isso, exatamente. né? Isso a gente batia um pouquinho. Eu sou flamenguista, mas a gente ficava brincando, às vezes apostava no camarim, ó, vou pagar uma caixa de cerveja se o Flamengo ganhar ou se o Vasco dele perdesse, ninguém pagava cerveja nenhuma, mas é aquela disputa maravilhosa, Sadia, né? Sadia. Era muito brincalhão e querido, né? Assim, falar do Melodia, a minha carreira de músico, assim, eu devo muito ao Luiz Melodia, sabe? Porque ele foi o grande mestre, assim, nas minhas composições tem a coisa dele, da sabedoria dele, de tocar com ele, de aprender o tempo todo com isso, porque ele era especial, né? Um timbre de voz maravilhoso, um dançarino espetacular e um ser humano maravilhoso. E uma presença forte também. Não tinha ninguém que não fosse no show do Melodia que não aplaudisse de pé, porque ele era especial no palco. Ele tratava a plateia com muito carinho, cara, é muito, muito emocionante. Marcel, você, assim como jovem músico, né? Quais são as lembranças, recordações que você tem da primeira vez, por exemplo, que você ouviu Luiz Melodia? Olha, eu acho que o Melodia, eu estava até falando aqui com o meu amigo Silvério, ele entra pro time dos artistas que tem assinatura, né? Que eu acho que é sensacional. Então, eu me lembro que eu tive uma vez com ele num show no Rival, se não me engano, e a gente teve aquele contato rápido, breve, mas eu já admirava a obra dele já desde sempre, né? E é um cara, enfim, é o tipo de artista que você não precisa estar vendo para saber quem é. Só de você ouvir na primeira nota, no primeiro cantar, você já diz, esse aí Primeira é o palavra Luiz de Melodia. amor, já sabia que ela ia. E eu acho que isso não são todos. E eu acho que ele faz parte Imbatível. dessa galera aí. E Marília Guimarães, escritora, também conhecia, né? Conheceu o Luiz Melodia. Qual é a lembrança que você tem, Marília? Eu era superintendente do 6 e meia, que era um projeto bem popular no Teatro João Caetano, e por aí passaram todas as estrelas da música popular brasileira. E um deles é o Melodia. Ele chegou, era sorrindo, era brincando, e o público ficava enlouquecido, mas enlouquecido, 2.000 pessoas no teatro. E quando ele abria a boca, era uma loucura. Era assim mesmo. E ele ficava muito feliz. Então, como ele ficava muito... havia uma troca de energia, né? E como eu dirigia também os programas, ele chegava e dizia, e aí, Marília, tá preparada? Se eu estava preparada para aquele povaréu que estava lá fora esperando e que nem ia dar conta de entrar, porque eram só 2.000 pessoas. E a fila no teatro rodava. Lindo. Lindo, terno. Eterno. Muito Inesquecível, terno. Cada música, assim, de arrasar com a nossa alma. É uma perda grande. Silvério, ele tinha até um último trabalho agora, né? Ele estava lançando um trabalho agora. É o Zerima, é o último trabalho. Um trabalho, assim, que ele fez com muito carinho, né? Eu acho que foi feito para a irmã. É um trabalho... O Melodia, ele era muito eclético na coisa da composição, né? Ao mesmo tempo que ele compunha um
um samba, ele compõe, ele andou, ele passeou muito bem em todos os caminhos, jazz, entendeu? Ele tinha muita sabedoria nas palavras e na colocação das melodias. As melodias deles, elas ficam no ouvido, não só a poesia, mas você escuta uma melodia do melodia, ela tem um caminho diferente, entendeu? Então, esse disco é bem bacana. O disco anterior dele, que era o disco de samba, esse disco eu fiz parte junto com Estação Melodia, que é um disco da Biscoito Fino. Eu fiz a direção musical, tive a honra de convidar os músicos para a gente fazer aquele trabalho todo. Ele conseguiu gravar 2 ou 3 sambas do pai dele, que era o seu Haroldo Melodia, que era um compositor de samba, e às vezes também brigava um pouquinho com ele, por que você não compõe samba? Mas o Melodia sempre cantou as músicas dele no show, né? E vale até contar para o público, né, que o Melodia, né, do Luiz, foi herdado exatamente desse pai, do né? pai, que era exatamente. Sambista, que já cantava, e que o pai às vezes não queria que ele cantasse, mas aí depois ele foi embora, né? E ainda bem que ele foi, Também, né? ele foi abrindo os Isso. horizontes, né? Porque o Melodia, ele passeava muito bem. Eu acho que esse disco de samba dele, ele fez assim com muito carinho e com muita sabedoria para escolher o repertório, sabe? Nós tocamos esse show quase 8 anos, 9 anos, acho. Fizemos esse show o Brasil todo, até mesmo no exterior, tocamos no Festival de Cannes, da Suíça, lá o festival... Montreux Jazz. Montreux, Foi muito bacana essa viagem, foi uma viagem inesquecível, assim. Silvério, se você tivesse que dizer qual é o legado que fica de Luiz Melodia, o que você diria? Melodia, para mim, é eterno, assim, é um compositor, além de ser um grande artista que ele era, um ser humano, assim, espetacular, sempre calmo, sempre tranquilo, passava muita segurança para a gente. Ele era um querido, um amigo. É muito difícil falar de um grande artista e um grande ser humano. Eu tive o privilégio e a honra de conviver com ele. É sensacional. Bom, a TV Brasil vai exibir no sábado 2 especiais com Luiz Melodia. Segue o Som às 15h e Samba na Gamboa às 18h45. E agora a gente fica aqui com as melhores lembranças. Silvério está super emocionado, a gente também. Vale dizer que o corpo dele está sendo velado na quadra do Estácio, né, que foi a escola dele do coração. E o enterro dele é amanhã, no cemitério do Catumbi, aqui no Rio de Janeiro, às 10 horas. Eu falava aqui de legado de uma pessoa muito importante, e a gente tem entre nós aqui hoje o filho de Betinho, não é? Daniel de Souza, que vem falar exatamente do legado desse homem que também foi absolutamente importante para o Brasil. Ele foi um grande brasileiro e que faleceu há 20 anos e que deixou um legado fantástico. Tanto é assim que a gente está aqui com o Daniel para falar de tudo que foi feito ao longo desse tempo, né, Daniel? No dia 9 agora, né, 9 de agosto, o Betinho vai fazer 20 anos de morte, né? Quando ele faleceu, a campanha do Natal Sem Fome estava continuando, existia um movimento muito grande contra a fome. Você tinha 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, e se trabalhou e se pressionou a sociedade com campanhas em todo o país, exatamente para que uma política pública assumisse a luta contra a fome. E foi isso que aconteceu, né? A gente teve, a partir de 2002, o Bolsa Família, depois o Fome Zero, depois o Bolsa Família, e a gente, em 2014, sai do mapa da fome, da ONU, né? Foi um feito incrível, que foi, obviamente, parte de uma política pública que fez com que isso acontecesse e da pressão popular. E eu acho que o maior legado nesse sentido foi de mobilizar a população e de chamar, né, tanto o governo quanto a sociedade para fazer a sua parte.
E isso você só consegue, na verdade, através do diálogo, né? Então, se tinha uma pessoa, eu acho que eu sempre falo isso, até em função do documentário que a gente fez, se tem uma pessoa que conseguia sentar na mesa com opostos e fazerem opostos convergirem, essa pessoa era o Betinho, né? Daniel, desculpe até te interromper, mas a gente tem um trechinho do documentário. Vamos mostrar para o pessoal, então, tá bom? Tá ótimo. Vamos ver? Há muito tempo atrás, uma floresta cheia de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo. Os animais corriam tratando de salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um beija-flor pegava a água do rio, jogava no fogo e voltava para o rio. Ah, beija-flor, você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu todo? Disse o leão. E o beija-flor respondeu: sei que não posso apagar esse fogo sozinho. Estou apenas fazendo a minha parte. Ai, gente, Bonito, que saudade que lindo, dá, né? hein? Uma grande saudade. As pessoas podem ter acesso a esse documentário, não é? Sim, não, é só Daniel? entrar em contato lá com a gente, na Ação da Cidadania, que aí a gente tenta disponibilizar através de um link, né? Mas o que eu acho importante, assim, em termos de legado, o que eu acho importante estar colocando é que, assim, 3 anos depois do Brasil sair do mapa da fome, a gente está voltando para o mapa da fome, né? Isso não é um dado oficial, mas é uma tendência. E a Ação da Cidadania, que hoje está em 18 estados, no Rio de Janeiro a gente está em 22 municípios, depois de 10 anos sem fazer o Natal Sem Fome, depois de 10 anos sem ter que arrecadar alimentos, com muita tristeza e com muita sensação de derrota, a gente está de novo fazendo uma arrecadação que é emergencial, vai ser para os comitês da Ação da Cidadania e para os servidores públicos que estão passando por essa situação absolutamente humilhante de ter que fazer fila para conseguir comida para sobreviver. E isso vai estar acontecendo, é um convite que eu faço para todo mundo, no dia 12 de agosto, um sábado, lá no Armazém da Ação da Cidadania, na Barão de Tefé, número 75, é um grande armazém em frente ao Cais do Valongo, onde a gente vai ter atração o dia inteiro. Vai ter circo, oficina de circo, de dança, vai ter espetáculo, e a gente vai terminar com o show do Hamilton de Holanda, com a participação da Fernanda Abreu. E a ideia é marcar, né, os 20 anos da morte do Betinho, clamar pela ética na política, né, arrecadar essas cestas para a gente distribuir para os servidores, e também tem a nossa luta pelo armazém, né? A gente está naquele armazém há 17 anos, lutando por ele, e a gente está aí brigando contra o IPHAN e a Secretaria Municipal de Cultura, que querem tirar a gente de lá. Então, na verdade, vai ser um dia, por um lado, de luta, por outro lado, de cidadania, de cultura, né? A cultura sempre esteve junto da Ação da Cidadania, e eu acho que talvez a melhor forma de homenagear o Betinho, a melhor forma de lembrar dele e de, enfim, marcar, né, esses 20 anos é exatamente contribuindo, né, exatamente doando, né, pode entrar em contato com a gente, pode passar lá no próprio dia 12, mas é importante que cada um faça a sua parte, porque a gente está vendo que conquistas que a gente teve, principalmente na área de direitos humanos, a gente está perdendo. E quando você passa a ter a volta da fome, aí é porque realmente porque você não tem mais nada, né? Quando você tem servidores que sempre tiveram estabilidade, sempre tiveram pelo menos estabilidade, agora tem que buscar cestas básicas numa fila, é realmente muito, muito grave. O que o Daniel está se referindo são aos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, que estão sem receber seus salários, passando realmente por problemas gravíssimos, e é a isso que ele se refere. E quem for participar desse evento leva 1 quilo de mantimento não perecível, cestas básicas, tudo isso, não é isso, Daniel? Isso, na verdade, qualquer doação a gente está aceitando, é importante que seja realmente durante o dia, deve começar tipo 9, 10 horas da manhã e vai até o final do dia, mas também pode entrar no nosso site e doar também através de recurso. Eu acho que
repetindo, a melhor forma de homenagear o Betinho seria essa. E se a pessoa não é do Rio de Janeiro, como ela poderia fazer para contribuir também? Então, eu acho que através de recursos pelo site. Tem um PayPal lá que você consegue fazer uma transferência, a gente pega esse recurso e faz uma compra grande de cestas básicas já pronta, porque isso facilita. Agora, os outros estados, os outros 18 estados onde tem ação da cidadania, estão pensando, e a gente vai estar conversando, se em outubro a gente não vai ter que, infelizmente, voltar para aquela campanha do Natal Sem Fome, que era uma campanha nacional em todo o Brasil, né? Se a situação continuar do jeito que está, a gente talvez não tenha opção. E aí vai ter que retomar isso depois de 10 anos. Daniel, é interessante, acho que a gente aqui, todo mundo tinha sempre que pensar, a gente fala tanto no legado dos prédios, dos concretos, o legado, né, das Olimpíadas, e a gente precisa prestar atenção no legado humano que o Brasil tem, de pessoas como Betinho, Luiz Melodia e tantos outros brasileiros que deixaram legados tão importantes para a gente, legados sociais. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar um pouquinho para a gente seguir em frente. Pessoal, a gente vai para o intervalo e volta já já. Censura e está de volta. Mas antes a gente vai saber com o Bruno Barros o que vocês estão dizendo nas redes sociais. Bruno. Olha aí, Cátia, os internautas estão muito emocionados com a partida do Luiz Melodia. Também ficaram muito emocionados relembrando o Betinho. A Olivia Motti comenta que hoje o Sem Censura fala de grandes brasileiros. O Celso Machado, ele diz que o Luiz Melodia era um compositor refinado e grande vascaíno, e suas canções estarão sempre vivas. Eu separei um comentário que eu achei interessante nesse momento de dor da família, dos amigos, dos fãs, da Alessandra Matos. Ela diz: eu aprendi na sociedade que vivo, ela não explica qual é, que atualmente não devemos chorar a ausência física de alguém, mas lembrar, celebrar e aprender com o legado deixado pela trajetória de vida da pessoa. Luiz Melodia deixou um legado maravilhoso para a sociedade brasileira. Apesar de um pouco excluído pela mídia. Ele é um orgulho do Brasil. Missão cumprida, irmão. Vai com Deus. Essa aí foi a mensagem da Alessandra Santos, super legal, emocionante, né? Realmente uma mensagem linda, né? A gente fica assim feliz quando ouve, né, esse tipo de coisa. É imortal a obra dele, né? Isso, imagina quantos discos Melodia gravou, quantos especiais de televisão. E ele era, assim, especial com essa coisa do tratamento com o público mesmo. Sabe, eu toquei com vários artistas, mas Melodia tinha um diferencial. Esse carinho assim, que falta, né? Que a gente estava comentando sobre essa coisa do amor recíproco com as pessoas, de você tratar o ser humano com carinho, o seu público. Ele tinha isso com uma sabedoria incrível. Eu acho que a cultura faz muito isso, viu, Silvério? Eu acho que a cultura, ela lida bem com esse afeto. Por falar nisso, gente, vamos então ver a nossa agenda cultural. Hoje é sexta-feira, vamos ver o que vai acontecer. Olá! E vamos de agenda cultural, porque já é sexta-feira e o que não faltam são dicas para você aproveitar bem o fim de semana. Em Brasília, começa hoje a primeira edição do COMA, Convenção de Música e Arte, que acontece simultaneamente em diferentes pontos da cidade. São mais de 36 painéis sobre o mercado musical, além de 50 shows. Entre as atrações, Jalu, Fiote, Divinas Tetas, Kiko da Laçã, Dilo, Lista de Lili e Emicida. Onde foi choro, onde tesouro e o coro grita, tá bonito, eu sou zona norte. No Rio de Janeiro, a mostra internacional Nirvana, Taking Punk to the Masses, chega pela primeira vez ao Brasil, com mais de 200 peças. Instrumentos, vídeos, depoimentos, álbuns e, claro, objetos pessoais que marcaram a trajetória de uma das bandas de rock mais polêmicas da história. Amanhã em Piracicaba, São Paulo, tem show da rapper, cantora e compositora Carol Conká. Ela que é considerada uma das principais representantes do rap feminino no Brasil e já reconhecida como um fenômeno.
também amanhã, aqui na TV Brasil, tem a cantora e compositora Anitta, marcando presença na nova temporada do Segue o Som. O programa é apresentado pela dupla Maurício Pacheco e Mariano Marovato e traz muita música, entrevistas e lançamentos para você ficar antenado sobre o que rola na cena musical. É isso aí, minha gente. Siga você antenada, antenado, porque semana que vem eu tô de volta com mais dicas de cultura. Bom fim de semana e até lá. E hoje que o Sem Censura fala, como vocês mesmos disseram em casa, né, de brasileiros tão importantes para a gente também lembra aqui com a escritora Marília Guimarães, aqueles brasileiros que também lutaram pela nossa nação durante uma época muito difícil, complicada, durante o governo militar. E a Marília Guimarães está lançando um livro exatamente sobre esse tema e fala muito da história dela, né, Marília? É. Qual é o livro, título do livro? O título do livro é Habitando o Tempo. Habitar o tempo é como estar consciente de uma situação, integrar-se a este estado, é dedicar e buscar saídas para que a humanidade possa ter um mundo melhor. Vamos contar para o pessoal em casa, Marília, um pouquinho da sua história, que não é uma história fácil, né? É uma história bastante complicada, visto que durante a ditadura militar, muitos telespectadores sabem, viram, presenciaram, e os jovens já têm hoje bastante conhecimento disso. Durante o golpe militar no Brasil, ficou provado de que o João Goulart teve que exilar, o Brizola tentou de todas as formas que se unisse o país, que não se chegasse a uma guerra e que brasileiros não lutassem contra brasileiros, que isso não é o ideal em um país. O ideal é a união, a amizade, a cooperação, a solidariedade. Claro está que dentro das universidades, dentro das suas próprias casas, com uma ditadura muito ferrenha, muito forte, em que matava, assassinava, torturava, desaparecia com pessoas, de jovens como o irmão da Ilde, 20 e poucos anos, eu também tinha 20 e poucos anos, todos tinham 20 e poucos anos. É o Stuart Angel Jones, né? Hein? O da Ingrid é o Stuart Angel Jones. É, exatamente. E como o Betinho, por exemplo, o Betinho, cada um buscava uma forma de luta. Um grupo de jovens decidimos, já que pela legalidade era impossível, tentar através de outras formas de luta um pouco mais violentas na época, mas hoje você vê essa violência igual na rua quando o povo sai numa manifestação pacífica. Só que o povo não reage da forma com que eles são agredidos, né? Naquele momento, nós fizemos uma opção por uma guerrilha que tentasse, que conseguisse derrubar a ditadura e voltar o país a ser um país democrático. Nessa guerrilha, eu entrei. Tinha 2 filhos muito pequenos, entrei um pouco antes. Depois, tive Marcelo e Eduardo, de 1 e 2 anos. Passei 1 ano na clandestinidade, morando em diversos lugares, em comunidades, naquela época favelas, dormindo em estradas, em casa de amigos, em casa de artistas, de escritores, de intelectuais, outra hora sem ter lugar para dormir com 2 crianças pequenas. E eles acompanhando você o tempo todo? O tempo inteiro, durante 1 ano. Inicialmente, quando eu entrei na clandestinidade,
pensamos numa forma de retirar Marcelo Eduardo do Brasil, já que a ditadura utilizava as crianças para obrigar os presos a falarem. E eu não podia permitir, eu como mãe, de maneira nenhuma, podia permitir, eu faria qualquer coisa para que Marcelo Eduardo não caísse na mão da ditadura, porque, imagina, para uma mãe perder um filho, eu vejo o sofrimento até hoje de mães que nunca conseguiram encontrar o cadáver do seu filho. É muito difícil. Quem é mãe sabe disso. E quem é pai também, porque o Daniel é pai enlouquecido pela filha dele, e se passasse a mesma coisa, também tomaria a mesma atitude. E foi o que você fez? A única solução para deixar o Brasil, já que era bastante procurada, havia sido presa, e a prisão não é fácil, não era fácil para ninguém, não é hoje e nunca vai ser para ninguém. Não tivemos outra saída que sequestrar um avião. Hoje em dia parece um absurdo, mas eu acredito que as mães... É difícil você encontrar uma mãe que não ama desesperadamente o seu filho, porque, afinal de contas, ele saiu de você, ele é um pedacinho, um pedacinho seu, é um pedacinho do seu companheiro, é uma pessoa que você ensinou as primeiras palavras, os primeiros passos. Você faz qualquer coisa por ele. Como é que foi esse sequestro do avião com essas crianças? Com quem você estava? Atravessamos a fronteira com uma certa dificuldade, mas atravessamos com documentos falsos e sequestramos o avião em Montevidéu. O interessante desse sequestro é que não houve absolutamente nenhuma violência. Nenhum passageiro foi agredido. Absolutamente. Eles estiveram em Buenos Aires, deixamos um casal de senhores que estavam muito nervosos. Casualmente, neste avião, eu soube muitos anos depois, tinha 2 pessoas que hoje são meus grandes amigos. A mãe do Teotônio dos Santos, o grande Teotônio dos Santos, e a mãe do Luciano Belém, que é um dos maiores cardiologistas do Brasil. Elas eram passageiras. Elas eram passageiras. E eu fiquei sabendo isso muitos anos depois, que elas fizeram parte do sequestro. Participaram durante aqueles 4 dias. E vocês foram daqui para onde? Quer dizer, de Montevidéu para onde? A ideia era ir para Cuba e chegar em Cuba naquele mesmo dia, porque o sequestro foi no dia, finalizando o dia 31 para chegar em Cuba no dia 1º de janeiro e comemorar a Revolução Cubana. Só que, infelizmente, este avião tinha uma pane, que nós não sabíamos. Ele estava com a rota mudada para Porto Alegre e, por outro lado, só tinha autonomia de voo para 2 horas. Ele só tinha combustível para 2 horas. Então, um sequestro que era para demorar 10 horas, demorou 4 dias. Caramba. Bom, 4 dias, vocês podem imaginar que eu não comi, não bebi água, só ia ao banheiro quando necessário, porque nós poderíamos ser envenenados. Poderíamos tomar água e ter alguma coisa para fazer a gente dormir, porque o sequestro no 2º dia já estava envolvido o governo brasileiro, o FBI, a CIA, a Scotland Yard e os governos que eram coniventes com o governo brasileiro. Então, a situação era uma situação limite de estresse. Mas, como nós sabíamos o que queríamos, nós tínhamos que lutar pelos companheiros que aqui tinham ficado e, de alguma forma, tentar recuperá-los, né? Derrubando a ditadura. Tudo isso nos dava força para poder suportar essas horas, esses 4 dias de angústia, de muita angústia.
E no Peru aconteceu um fenômeno muito interessante, que o presidente peruano, ele era progressista. E ele tentou que eu descesse do avião com as crianças para que a polícia e o exército invadissem o avião. E aí matariam todo mundo, seria uma tragédia horrível. Eu não aceitei. Eu não aceitei, como 3 vezes eles tentaram que eu descesse do avião, me oferecendo mundos e fundos para matar 70 pessoas. E neste momento, eu tenho orgulho, de fato, orgulho de pertencer a uma geração de mulheres que não aceitou, não se entregou e ficou junto com seus companheiros, né, para cumprir uma missão. Gente, a Marília conta isso tudo que vocês estão ouvindo nesse livro dela, inclusive a fase, o tempo em que ela viveu em Cuba, não é, Marília? Exatamente. E isso tudo está nesse livro, ou seja, uma história difícil, de coragem, de determinação. Salvou os filhos? Salvei os filhos. E salvou muita gente os também. Companheiros. Salvamos muitos outros companheiros, porque ao denunciar para o mundo, porque antes os jornalistas brasileiros não conseguiam dizer que tinha 2 crianças no avião, mas os jornalistas internacionais avisaram o mundo inteiro que tinha 2 crianças. Então, eles não puderam fazer nada. E, com isso, nós estávamos denunciando ao mundo o que estava passando dentro do Brasil. Já os 10 anos em Cuba foram 10 anos de muita saudade, muita tristeza, muita luta, mas também de muita alegria. Por quê? Porque nós estávamos ajudando a construir uma nova sociedade. E essa sociedade é essa sociedade que depois conseguiu dar uma volta por cima, né, Marília? E que você traduz também um pouquinho no livro, seus filhos cresceram, estão aí. E se as pessoas quiserem saber mais, vão ler o livro da Marília ou então vão fazer mais perguntas para a gente depois do intervalo, tá bom, Marília Guimarães? Tudo bem? Com certeza. A gente volta já já, pessoal. Gente, voltamos com o Sem Censura e o Bruno tem perguntas e comentários de vocês que estão nas redes sociais. Bruno? Olha aí, Kátia, a Luciana Mello disse que o Betinho doou o tempo e a saúde dele em prol de um país melhor e que ela sente falta, hoje em dia, de brasileiros como ele. A Valdeia, ela disse que acha muito justo homenagear a nossa pérola negra, Luiz Melodia, que ficou muito triste com a notícia e pede que Deus ilumine a sua nova jornada. A Sandra Rabelo fala parabéns a mais essa guerreira que lutou pela democracia, pena que a juventude não sabe deste pedaço da história. História de resistência e luta. Aí o Fernando Barros tem uma pergunta que eu achei muito interessante, ele pergunta: Marília, que mulher corajosa. Na época da guerrilha, em algum momento você sentiu medo? Eu acho que o medo é o princípio da coragem. Claro que você tem medo. E por você ter medo, você é imbuído de uma coragem que você nem sabe de onde sai. E você é capaz de fazer coisas muito além da sua força, do seu tamanho, por exemplo, que eu sou muito pequenininha. E claro que a gente tem medo. O ser humano tem medo. E por ele ter medo, ele cresce. Olha aí. E interessante você falar isso, né? Porque o ser humano tem medo e tudo, e o brasileiro resiste bravamente. E que legal que é como a gente consegue transformar as coisas. Às vezes está tudo lá embaixo, está muito ruim, e a gente consegue transformar aquilo em bom humor, né? Que é o que a gente tem aqui hoje com o Bruno Motta, que é um dos maiores humoristas da geração dele e que está fazendo um espetáculo muito bem humorado. Não é? O título já é ótimo, gente. O título dele, 1 milhão de anos em 1 hora. E é isso mesmo, 1 milhão de anos em 1 hora. Vamos explicar para o pessoal? Vamos.
É muita coisa. É muita coisa. Não deixe de achar que eu estou no programa errado hoje. Não, eu acho que não. Eu acho que você está no programa certo. Porque eu acho que o Brasil é exatamente isso. Essa pluralidade, esse Brasil que resiste, né? Que passa por tanta coisa, mas que consegue ser bem Claro. humorado, né? Não, gente, na verdade é uma honra estar aqui no dia de hoje com essas pessoas. O espetáculo faz isso, né? A gente conta a história do mundo em 1 hora. Fala um pouco de muita coisa que a gente falou aqui, eu estava vendo vocês, né? É claro que meu prisma é o prisma do bom humor. Não tem outro jeito, eu não consigo fazer de outro jeito, é assim que eu faço. E é um espetáculo, quando eu assisti lá na Broadway mesmo, um comediante, o Colin Quinn faz, a direção é do Seinfeld. Eu assisti por acaso, estava passando em Nova York, estava passando casualmente, né? Errei o metrô, estava indo para Barra, nossa, cheguei em Nova York. Estava lá, assisti o espetáculo e falei, ai, que ideia boa, hein? E por acaso eu vou muito na cena de comédia stand-up lá da Broadway, tínhamos amigos em comum e eu consegui conversar com ele para poder comprar os direitos e fazer aqui. Acontece que é o olhar americano para a história do mundo, né? Quando a gente trouxe para cá, a gente teve que fazer, sabendo que tinha que mudar o ângulo, né? Justamente esse prisma brasileiro de olhar as coisas para olhar com um jeito brasileiro para a história do mundo. Aí chamei o Adnet, o Marcelo Adnet, que eu trabalhei com ele muito na MTV, que é um gênio, gosta muito de cultura do mundo, né? Viaja para os países, gosta de aprender as línguas, mas línguas assim, russo, ele vai para Cancún, aprende lá, ele gosta, né? E o Cláudio Torres Gonzaga, que é um dos maiores diretores de teatro, de humor do Brasil. Justamente para mulher o olhar e a gente conseguir contar isso, a história do mundo, em 1 hora, com um olhar brasileiro e olhando justamente para essas... Onde que a humanidade errou, né? A gente chegou tão longe onde a gente chegou hoje, onde que a gente errou? O que aconteceu? E você começa, ou seja, na Idade da Pedra mesmo, Isso, né? a gente começa do nada, do Big Bang, né? Para dar 1 milhão de anos é do nada, né? Na Idade da Pedra, a Idade da Pedra foi ontem. As pessoas falam, se você coloca em perspectiva a história do universo e vai colocar a história da Terra, a Idade da Pedra, né? Se o livro tem 1000 páginas, a Idade da Pedra são as 2 últimas. A gente começou ontem nesse planeta, gente. E você faz isso, você sozinho no sozinho, palco? Você chega a trocar de figurino? Não, são 15 quadros, são 12 sotaques, a gente passa por todos os países, as religiões, desde o início, eu e a plateia. Você pode dar algum exemplo, assim, de alguma história que você conte? A gente tem um relógio, né, para poder marcar 1 hora, porque eu conto em 1 hora. A gente tem um mundo, tem uns projetores, tem um projetor antiquíssimo, de 1967, de slide. O meu companheiro de cena é um projetor de slide. Tem um pedacinho aí, se você quiser mostrar. Emília Ferraz, minha diretora, tá pronto o VT pra gente mostrar do pedacinho da peça dele? Tá, então vamos mostrar? Mostra aí, vamos que é melhor. Isso, vamos ver. Não tem nada mais brasileiro que a nossa independência, que foi assim, foi um cara falando que ia mudar tudo, sendo que ele sabia que não dava pra mudar nada, montando o cavalinho dele na beira do Ipiranga e mandou Independência! O norte chega do domínio desses tiranos portugueses. Alguém falou, mas vem cá, tu não é português, não? Não. E eu sou brasileiro. É que estou estreando hoje. É isso, gente. O grito da independência. A gente não consegue aprender porque a gente... Essa história da família real portuguesa... Gente, é isso, né? A família portuguesa sabia que se não tinha... Esse é o começo do Brasil, né? Na verdade, o espetáculo tem uma coisa... Com muito humor, ele mostra que um dos grandes problemas de todas as civilizações que tiveram seu auge e sua queda é a teimosia, né? A teimosia no sentido de insistir num método porque ele funcionou no começo, achar que ele vai continuar funcionando. Então, a gente fala nessa hora aí da teimosia do Brasil, né? Qual é a nossa teimosia? A gente vai tentando localizar as civilizações e onde é que elas deram errado. Então, cada civilização tem a sua, assim, né? Os gregos gostavam de pensar. Então, enquanto eles ficavam lá teimando em pensar e criaram muita coisa, vieram os romanos e conquistaram eles, porque o romano não pensava. O romano queria... O romano é um cara que... Daqui, não é daqui. Aqui é o grego, sabe? O romano é o cara do corpo. Imagina, não pensava. Algarismo romano, até hoje, não é algarismo, é letra. Eles não perceberam ainda. E dá muito problema esse negócio de algarismo romano, porque o romano chega num bar em qualquer lugar do mundo, ele quer pedir 5 cervejas, faz assim, servem 2, ele fica chateadíssimo, entendeu? Porque eles têm que... Aí eles foram pra construção, o romano, né? Então, cada civilização tem o seu problema mesmo. E há alguns momentos, assim, que o público, assim, delira... E que você fica assim... Tem?
Quais são esses momentos? Tem uma coisa no espetáculo que assim, eu faço ele com um relógio. O espetáculo vai dar 1 hora. Antes de ligar o relógio, eu bato um papinho com a plateia, para saber, porque eu gosto de falar um pouco do dia, né? Para analisar até onde a gente chegou, porque eu sou um comediante stand-up e realmente, gente, a tragédia de hoje é a comédia de amanhã, né? Então você olha a situação que o Brasil está vivendo, como você falou, como você mesmo falou, né? Não tem como a gente não olhar com bom humor, porque o outro jeito é muito pior. A gente, né? O cardápio é bom, né? Que tem isso, né? A gente. Então eu converso com as pessoas sobre as notícias do dia, assim, ver o que está acontecendo nesse país, né? E CCJ para cá, e deputado para lá, e aqui, né? No Rio de Janeiro, cada dia aparece uma conta a mais. Adoro essas pessoas que aparecem na televisão dizendo assim, não roubei nada. No outro dia, assim, eu roubei, são 8 contas, 8 milhões. E a gente fala, foi eu não. Gente, eu adoro isso, não, isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Gente, um mês depois era tudo verdade. Como é que a gente acredita no outro que ainda fala que é mentira as coisas, gente? São atores, né? São bons atores. Gente, eu não tenho... Tem uma hora que já roubou todo o dinheiro do mundo, é um jogo, né? Ele já tem milhões, né? Já tem milhões. Por que ele ia fazer com mais milhões? Ele quer só ganhar o jogo. Mas a gente fala disso e depois que eu ligo o relógio, eu não posso ficar fazendo muita coisa. Se a plateia tá rindo muito ou se acontece alguma coisa, eu não posso ficar saindo do... eu posso brincar um pouquinho. Eu gosto de fazer o espetáculo sempre para aquela plateia. Então eu esquento para aquela plateia. Onde eles estão rindo mais, eu aproveito um pouquinho mais. E aí vou editando na minha cabeça um outro pedacinho dali. E onde é que está o seu espetáculo para convidar o pessoal? Tá no Teatro Fashion Mall. Eu fiquei 1 ano aqui em cartaz no Leblon, foi uma época muito boa. E a gente voltou agora, estamos no Teatro Fashion Mall. Sextas, 9h30 da noite, que é hoje, né? Para dar tempo do pessoal chegar. Dá tempo, 9h30, dá tempo de trabalhar, trocar de roupa. Sábados às 9h, poder sair depois, jantar. Fashion Mall tem um monte de restaurante bacana. E domingo às 8h, para você que quer um espetáculo mais cedo, né? Porque as senhorinhas amam esse espetáculo. Já fiquei tão feliz, a gente vê, tem um monte de... Eu gosto de ver. É um espetáculo que junta vários públicos diferentes, sabe? Tem os jovens que gostam de stand-up, porque eu faço stand-up há muitos anos. Tem o Seinfeld, o Odinê, né? Um espetáculo que envolve esses nomes. Mas é um espetáculo que conta a história do mundo, um espetáculo de teatro. Então a gente vê todos os tipos de pessoas rindo do começo ao fim, porque, olha, parece que não, parece que falar da história do mundo é sobre história, né? Muita gente acha história coisa chata, mas é porque a história é sobre pessoas. E pessoas é que são chatas, não é a história. Mas olha só, isso tudo assim com muito bom humor, né? Muito. Todo mundo ri. E a gente, então, já que está falando de bom humor e de espetáculo, a gente chama para essa roda Marcel, né? Cate, que tudo está bom? com um espetáculo aqui também. Olha, seguindo a sua linha, né? Um espetáculo bem-humorado para lembrar exatamente do pai dele. Baden-Powell, meu pai, Baden-Powell, o grande Baden-Powell, professor. mestre. E o Marcel está prestando essa linda homenagem, né, Na Marcel? verdade, isso aí já começou desde o ano passado, porque eu fiz um disco no ano passado, que é o Só Baden. Ah, a gente tem o CD. Vamos mostrar aqui, Emília, o CD. É o meu CD mais recente, que tem várias participações, Hamilton de Holanda, Gilson Peranzeta, Vitor Biglione, Daniel Migliavaca. Então, eu fiz o lançamento desse disco no ano passado e eu já tenho rodado o Brasil com esse espetáculo que chama Só Baden. Só que a gente vai adaptando, porque aí tem cantoras que participam. E aí, nesse domingo, que já está esgotado, lá no Instituto Moreira Salles, já está esgotado, mas quem quiser conferir, eu vou estar lá na Sala Baden-Powell no dia 26 de agosto, com um espetáculo chamado Parabéns Baden-Powell, só que aí já é um pouquinho diferente, porque nesse domingo eu vou estar com a Thaís Mota, que é uma grande cantora, que conhece muito bem Silvério. Grande. E só que lá no sábado, que é no dia 26 de agosto, lá na Sala Baden-Powell, que vai ser às 21 horas, eu vou ter vários convidados surpresas, que eu não posso falar o nome nesse momento. Baden-Powell. Na Sala Baden-Powell, sábado, 21 na sala horas. que leva o nome do pai. É muito bom isso, né? Então a gente tem prestado essa homenagem e eu no show, eu busco levar tanto o lado do compositor, que o meu pai era o compositor, mas também ele tinha aquele lado dele como grande instrumentista mundial, né? Então, ele fez alguns arranjos para certas músicas do Caymmi, do Gonzaga, Luiz Gonzaga, Asa Branca e tal, que ficaram marcados. Assim, esse arranjo é do Baden, a música é do Caymmi, a música é do Gonzaga, a música é do Vinícius, a música é do Tom, mas o arranjo é do Baden. Então, eu levo isso também para o show. Para o disco, eu só levei o lado do compositor, com essas participações. Eu gravei Birimbau, gravei Encanto de Ossanha, gravei Samba em Prelúdio, enfim, gravei os estándares do meu pai, né?
E a gente tem viajado, inclusive tem outras datas, na verdade, fora do Rio. Isso que eu ia perguntar a você. Isso. Quer dizer, para quem não está aqui no Rio para te assistir no dia 26, como é que tem faz? O show da Sala dia 26, que, enfim. E aí tem Resende, agora quarta-feira, semana que vem, lá no restaurante Borbulha. Resende, Estado do Rio, restaurante Borbulha, 21h30, Espaço Casa, Resende, quarta-feira, 9 de agosto. E tem também no dia 9 de setembro, que esse lugar é muito especial. Fica perto de Campos do Jordão, 27 quilômetros de Campos do Jordão, que é um espaço maravilhoso, chama Jardim Suspenso da Babilônia, que vai ser às 22 horas. Você pode fazer reserva no Spa Musical, 9 de setembro, sábado, 22 horas, no Jardim Suspenso da Babilônia, que é uma pousada linda, tem um palco jazz lá. Que maravilha. Você precisa ir lá tocar. Precisamos. Gente, o Marcel trouxe uma colinha, como vocês estão vendo, né? Para ele fazer isso tudo. Mas olha, para ele tocar, ele não precisa de colinha. E é isso que ele vai fazer para a gente agora com brilhantismo. Eu só queria fazer mais uma rapidamente um agradecimento, porque eu acho que esse CD aí vale a pena colocar o seguinte. A Fina Flor, que é o selo que lançou, o meu querido Rui Quaresma, que, enfim, teve um grande carinho de poder bancar esse projeto. E a Cristina Cordeiro, que foi casada com o Márcio Montarroz. É uma estilista de roupa que fez essa camisa linda aqui, que, enfim, que tá apoiando esse projeto. E Cristina vamos tocar Cordeiro, com a camisa ali para mostrar para todo mundo você em pé, então. A gente tem que mostrar. Olha aqui a camisa. Olha o figurino. Quem quiser conferir na loja Obra Ipanema. Vamos lá. É mesmo? Realmente. Queremos gente, olha só, vamos ouvir e olha, muito obrigada. Que programa bonito, né? Programa especial hoje, apesar das muitas emoções que a gente está tendo. Muito obrigada a todos, tá? Pela presença. A você também, Marcel, obrigada pela presença. Bruno Barros também. Gente, a gente encerra aqui o nosso Sem Censura de hoje, dessa sexta-feira, desejando a todos um ótimo final de semana. A gente volta segunda-feira e fiquem com a gente nas redes sociais, na página do Facebook do Sem Censura. Vamos ouvir agora o nosso querido Marcel. Vai!
eu teria muito orgulho, realmente. Se ele estivesse aqui com a gente, ainda não, gente? Já tá né? babando aqui. Ah, com certeza, né? Você tem mais alguma para tocar pra gente? mais uma. É? Tem mais Vamos uma. tocar Vamos umazinha tocar. assim, só pra gente iniciar os nossos trabalhos aqui no Facebook, não é isso, Bruno? Vamos nessa. Nós já estamos na página do Sem Censura do Facebook. Vamos tocar só um pouquinho? Vamos, lá. Marcelo? Maravilhoso. Marcel, volta pra cá depois desse número brilhante que a gente brincou com o violão. Fez uma brincadeira, né, com o violão. Parecia que tinha às vezes até um tambor, você esquecia que era um violão. Marcel, tirando essa música é uma música do meu pai, chama Marcha Escocesa, essa última que eu fiz. A primeira foi um medley que eu fiz dos afros, tocando canto de Iemanjá e tal. E essa é uma música que meu pai fez para a Rainha da Inglaterra. Para a Rainha da Inglaterra, porque quando ela veio aqui no Brasil, década de 60, 68, se não me engano, ela tinha direito a escolher um artista para ela, acho que é para poder tocar para ela, e aí o escolhido foi meu pai, quem foi levar esse recado foi o Vinícius. E aí ele não sabia o que tocar, ele ficou em dúvida, falou, acho que de bossa nova ela não vai entender, e tarará. Aí ele ele criou uma música para poder tocar para a rainha lá na recepção e tal, e aí ele fez essa música, que está no CD, inclusive, está no CD, eu gravei no CD. E é uma música de efeito, né? Porque ele imita aquela gaita de fole inglesa, e aí tem o tarol. Ele compôs, mas quem tocou foi ele, né? Porque para tocar tem que ter, a sua técnica é impecável. Você vê como é que um instrumento desse proporciona vários sons diferentes. Você escutou ali a gaita, escutamos a gaita de fole, a caixa, né? A caixa, o tarol. É muito legal. Espetáculo. Não, foi engraçado, é o que você falou mesmo, um espetáculo completo, né? Completo. Que a gente teve aqui. Possibilita, né? Esse instrumento na mão dele possibilita essas coisas. Aliás, graças a outras pessoas que criaram coisas antes. Não, mas tem o seu estudo da técnica, né? Porque não adianta eu ver você tocando e vou... Verdade. Querer fazer, Bruno. Tirar esse som. É verdade. Aliás, Silvério, por falar em espetáculo, né? O Bruno falou, o Marcel falou. Você também não tá? Com um trabalho que você vai apresentar para o público. Eu estou tocando com um projeto bem interessante pelas ruas do Rio, chama Choro na Rua. É um projeto que a gente consegue reunir 12 músicos tocando ao mesmo tempo, entendeu? Amanhã a gente toca em Niterói, ali em Caraí,
que é um projeto em parceria com a gastronomia ali em Icaraí, que é um lugar que chama Jardim Icaraí, junto com a Secretaria de Cultura. E no Rio, dia 19, a gente toca aqui na Praça Sans Pena também, com esse pessoal todo. Henrique Cazes, Zé da Velha, Dudu Oliveira, Daniela Spilman, até o Hamilton já deu uma canja nesse projeto. É um projeto que a gente... todos nós temos os trabalhos, né, separados, mas reunimos para tocar na rua. O Rio está precisando disso, né? Em vez de ter muita briga, violência, tiroteio, música na rua. A gente está levando essa música aí para as pessoas que passam pela rua, vai encontrar o choro tocando lá. Mais humor, né? Mais humor. Vamos lá, Bruno, o que o pessoal está falando nas redes sociais? Muita emoção, Cate. Jane Mari, ela diz que quem vive nos corações vive eternamente. Douglas Marcelino diz que Luiz Melodia, você se foi, mas sua obra se imortaliza. Sônia Regina adorou, Marcel diz, toca muito, vários ozinhos assim. E aí tem tem um comentário também da Lídia para o Daniel, ela diz que o Daniel deve saber que o pai dele é o maior cidadão desse país. E o do comentário é digno dele. E aí tem duas perguntas, uma para o Bruno e outra para a Marília. A do Bruno o Luiz Carlos quer saber o que o Bruno Mota... Não, se ele concorda com o politicamente correto no humor. Não, politicamente correto é só... Só os políticos. Não, eles são os menos politicamente corretos, né? Vale tudo no humor também. A gente virou muito careta, né? Eu acho que tem tanta coisa envolvida, não tem limite para o humor, né? Todo mundo faz... Humor é um negócio que só o ser humano tem, nenhum outro animal tem. É uma condição muito especial. É uma condição que coloca a gente num lugar muito diferente dos outros animais. Assim. É uma condição de quando a gente consegue entender uma mensagem que não está dita, né? É quase como uma telepatia, embora, né, tem várias maneiras de se fazer humor. Mas a condição de rir, ela é só do ser humano, assim, é uma condição muito divina. Até o ha do riso, né? Ha, ha, ha. É até um canto bem, bem divino quando você vai estudar divindades e como que você se conecta. O humor não tem limite. O que tem limite é até onde você consegue chegar socialmente. O que eu posso dizer aqui na TV, no Sem Censura, ou no Facebook, ou na internet, ou na sala de aula, ou para essa professora, né? Todo mundo já foi criança e já pensou uma piada super cruel com a professora que entrou, fala com o colega do lado, mas não fala para a professora, né? Ou fala para esse... Todo mundo já teve... velório, tem muita gente contando situação, né? Eu tenho certeza que tem situações hilárias que aconteceu com o Luiz Melodia e você vai lembrar com os amigos dele, né? Não tem limite, o limite é social. O que eu vou falar agora? Até onde vai? E o politicamente correto é uma chatice, né? Mas mais chato do que o politicamente correto hoje pra mim é as pessoas falando que o politicamente correto é chato. Ai, tá muito difícil fazer humor, tem o politicamente correto. A Marília foi da época da ditadura, gente. As pessoas morriam se elas dissessem o que elas queriam. A gente não morre hoje. Tá, é bom. É sempre um jeito da gente dar um outro, né? Passar uma mensagem por debaixo da porta, assim. Mas também o humor, ele alivia e ameniza a dor. Nossa, muito. Tanto é assim que durante a ditadura nós tivemos o Enfio, irmão do Betinho. Gênio. Essa é uma família de fato privilegiada. Não, e o Enfio tem uma coisa interessante que a gente está sendo finalizado um documentário sobre o Enfio. A Ângela Zoé dirigiu e está sendo finalizado agora, deve ser lançado agora no Festival do Rio, que era um que se tivesse com esses políticos aí hoje ia estar fazendo a festa. Se você vê que muito material. Não, mas se você vê coisas do Enfio daquela época, hoje elas cabem perfeitamente. São normais. E o interessante o escape é isso, dessa energia, né? Você fala, e deixa soltar. Mas o humor alivia este mundo cruel que a gente vive. Sem o humor, a gente não conseguiria. Com certeza. É por isso que o ser humano então, tem... está muito de parabéns que eu esteja do meu lado, um humorista. E o Bruno tinha uma pergunta para você também, Marília. Vamos ouvir. O Leandro, ele quer saber... Quem é que quer saber? Leandro. Ele gostou muito da sua história e tudo mais, e ele quer saber o que você acha da juventude de hoje em dia em relação à política. Eu acho que a juventude, ela teve, por causa da ditadura, ela foi bloqueada no conhecimento
do Brasil como um todo, do mundo como um todo. Hoje ela tem mais dificuldade de entender o que está acontecendo e de assimilar e entrar, como se diz, participar dos movimentos. Existem muitos movimentos em todas as áreas. Mas, por outro lado, existe uma grande parte da juventude brasileira e isso é um momento muito bonito, sabe? Porque eu não sou mais criança, como vocês podem ver. Eu tenho cabelos brancos há muito tempo, de fato, desde 25 anos. Mas hoje eles já embranqueceram de vez. E hoje eu luto junto com meninos de 14 anos, 17. Isso é uma maravilha. O que quer dizer que o Brasil... Tem salvação. Não, ele não só tem salvação, como o Brasil é, sim, aquele Brasil brasileiro do Darcy Ribeiro. É um Brasil fantástico, é um Brasil maravilhoso, é um Brasil onde o jovem não discrimina. O jovem, de fato, não discrimina uma pessoa com a minha idade. Vai dizer, não, peraí, o que eu vou fazer agora com essa mulher? Estará ela lutando? Não, eu estou lutando todos os dias. Tem manifestação, eu estou na rua, eu estou na rede social, eu estou junto com eles. Eu tenho um amiguinho que o Daniel conhece, um dos amiguinhos jovens. Ele tem agora 16 anos. Acaba de chegar de Cuba. O Francisco. Sim. E o Francisco adorava fotografia, adora. Hoje ele é tremendo fotógrafo, com uns 16 anos, já fotografias publicadas e tal. Ele me escreveu antes de ontem no WhatsApp dizendo, Marília, eu sou o garoto mais feliz do mundo, porque estou lutando junto com você. Olha que coisa mais linda. Isso é uma o que beleza. quer dizer que essa juventude que está aí não só pode contar conosco, como pode contar com todos que estão aqui e mudar realmente, o Brasil. E mudar o Brasil, mudar a humanidade, Isso. defender a humanidade. Porque a humanidade só pode ser defendida pelo próprio homem. Marília, e agradecer. assim, E uma coisa que eu esqueci de Diga, dizer, se querida. você me permite. Imagina, lógico. Eu não disse o dia que eu vou lançar o livro. Eu não disse. Segunda-feira, na Livraria Argumento, no Leblon. Eu espero vocês, os telespectadores do Sem Censura. Um programa extremamente democrático, simpático. Que horas que é, culturalmente maravilhoso. Que horas que é? Às 19 horas, do dia 7 de agosto. E vai ter Bienal Na também? Isso é uma próxima pergunta da Sandra. Hein? A Sandra Rabelo quer saber se você vai lançar na Bienal também, se vai ter Bienal. Se o seu Na livro Bienal vai do ser... Rio, São Paulo, vou. Não, mas aqui no antes Rio. eu vou estar numa outra flip que começa... Já existe há 10 anos. Flipinha, Só né? que uma flipinha em Minas, que chama Flip Minas, em Rio Novo. Foi idealizado pelo neto do Oscar Niemeyer. E eu vou estar aí no dia 18. E no dia 23 em São Paulo. E no dia 28, como relembrando o fim da ditadura, o dia da anistia, eu estarei em Belo Horizonte. Olha aí, os mineiros têm que ficar diante. atentos. Espero a juventude. E esse livro foi feito para a juventude. E só para arrematar, gente, é na Livraria Argumento, aqui no Rio de Janeiro. No Leblon. Que a nossa querida Marília, no Leblon, vai lançar o livro dela na segunda-feira. Não é isso? É isso. E foi muito bom, porque foi a própria Marília, né, que disse que a gente tem que ter esperança. E é dessa forma que a gente vai encerrar esse programa hoje aqui no Facebook, né? Vamos encerrar com esperança, com emoção, né? Pelo Luiz Melodia, pelo Baden Powell, né? Com a beleza da música. Vamos também com a esperança, né? Do Betinho, com esse legado social que ele deixou. E, principalmente, gente, com muito bom humor, né, Bruno? Com certeza. Que a gente precisa seguir, né?
E Bruno Barros, Vida muito obrigada. Olha aí, e eu tenho esperança de trabalhar com você mais vezes. Tenho muita esperança, que eu gostei muito aqui dessa nossa parceria. A gente vai trabalhar mais verdade, porque hoje é o último programa que eu faço com o Bruno. Na segunda-feira eu vou fazer com a Camila e na terça-feira a Vera Barroso está de volta. Mas não faltarão oportunidades, Se né? Deus quiser. Isso aí. Gente, eu encerro com uma pena danada. Foi tanto prazer receber vocês aqui hoje. Que conversa emocionante, né? Foi muito bom. Não E foi? pra gente Foi também Pérola foi Negra, muito... te amo, te amo. Te amo, te amo. Isso mesmo. Gente, a gente encerra então aqui com muita emoção e desejando a todos aqui da internet, da página do Sem Censura, um ótimo final de semana e a gente está de volta na segunda-feira às 5 da tarde. Tchau.